Gênesis capítulo 22, apenas o versículo 9, que diz assim: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E deitou-o sobre o altar. Senhor Jesus, torna cativos o nosso entendimento esta noite a essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Eu quero introduzir esta noite com 4 perguntas. Essas perguntas é a partir dessas 4 histórias. Essas 4 histórias é a respeito de um rei dos Moabitas, segundo Reis capítulo 3. A segunda história é sobre Jefité, que é um juiz de Israel, que a sua história está em Juízes capítulo 11. Uma mãe, que a Bíblia diz que ela era uma prostituta em Jerusalém, 1 Reis capítulo 3. E a 4ª história é sobre uma mãe, nos dias a qual ela morava em Samaria. O que essas 4 histórias têm em comum? Essas 4 histórias têm em comum que os filhos deles morreram. O filho deste rei morreu. A filha de Jefité morreu. E os filhos dessas 2 mães também morreram. Então essas 4 histórias têm em comum filhos em óbito. Mas existe um outro fator em comum em todas essas histórias. É que os filhos desses pais não foram assassinados por terceiros. Não foi um estranho que matou esses filhos. Foi o próprio pai. O pai, Mesa, Jefité, já explico melhor essa história, e os 2 filhos dessas mães foram as próprias mães que o mataram. Então eu quero que você pense hoje sobre filhos a partir desses 5 significados. Primeiro, filhos representando a herança do Senhor para nós, que a Bíblia chama filhos de herança. Então, quando eu falar de filhos, eu estou falando de herança. Herança é aquilo que Deus te entrega, não porque você merece, não porque você conquistou, mas é uma dádiva, é um presente que Deus entrega a nós. Filhos são chamados de heranças. Então, filhos representa herança. Filhos aqui, nessa reflexão, representa a descendência. Então, são filhos literais. Aqueles que têm filhos biológicos, ou filhos adotivos, ou filhos espirituais. Filhos, nessa reflexão, significa a descendência mesmo. Esse filho que você gerou, seja no sangue, seja na adoção, ou seja no espiritual. Filhos vai representar família, porque é filho que nos migra de casal para família. Então, ao falar de filho esta noite, eu estou falando de família. Ao eu falar de filhos, eu estou falando de futuro, porque filhos aponta para o futuro. E quando eu falar de filhos hoje, eu estou falando de história, porque os filhos são aqueles que irão dar continuidade à nossa história. Vocês me entendem até aqui? Digam amém. Rei dos Moabitas é a primeira história. Esse rei estava guerreando contra Jorão, rei de Israel. Esse rei estava guerreando contra Jeosafá, que era rei de Judá. E o texto vai dizer que Jeosafá, que se uniu com Jorão para guerrear contra o rei Mesa, o rei dos Moabitas, a Bíblia diz que Jeosafá pede auxílio de um profeta.
E um profeta então vem profetizar dizendo que aquela guerra seria ganha por Israel, pelo povo de Deus. E o texto diz que quando Israel vencia esta batalha, quando Israel vencia esta guerra, o texto diz que Mesa, o rei dos Moabitas, foge, juntamente com 600 homens. E Israel persegue este rei, e quando ele percebe que a batalha estava perdida, quando ele percebe que a guerra estava fracassada, então diz o texto que ele pega o seu filho primogênito e sacrifica o seu filho. Ele sacrifica o seu filho ao perceber que ele havia sido derrotado, que ele havia perdido aquela batalha. E então vem a primeira pergunta para nós refletirmos esta noite. O que as suas derrotas têm lhe feito sacrificar? O que as suas perdas têm lhe feito sacrificar? Quando você se vê derrotado em uma situação, quando você se vê perdendo uma guerra, uma batalha, quando você se vê fracassando em algum cenário, em alguma atmosfera, talvez fala de um fracasso de um casamento, talvez fala de um fracasso em um trabalho, talvez fala de um fracasso em um relacionamento interpessoal, talvez fala de um fracasso quanto à sua falência, à sua empresa, o seu negócio, quando você se vê em um fracasso. Todos nós em algum momento seremos alcançados por alguma derrota. Todos nós iremos perder algo. Todos nós iremos perder alguém. Todos nós iremos perder coisas significantes, coisas que representam para nós algo muito valioso. E quando essa derrota te alcança, quando este fracasso te alcança, quem que você sacrifica? Este rei sacrificou literalmente o seu filho. Existem pais que quando fracassa o casamento, literalmente, eles sacrificam os seus filhos no sentido de abandonarem, no sentido de não assistirem emocionalmente, no sentido de envolvê-los em uma guerra conjugal, no sentido de desampará-los afetivamente. Existem cônjuges que quando ele fracassa em alguma área da sua vida, ele sacrifica o casamento, ele sacrifica o matrimônio. Existem pessoas que ao perder na vida, sacrificam amigos, se isolam, abandonam pessoas leais, fiéis. Existem pessoas que ao fracassarem, eles vão sacrificar a fé. Eles vão sacrificar a sua espiritualidade, vão abandonar a Cristo, vai abandonar a igreja, vai abandonar a escritura. Existem pessoas que quando eles fracassam, eles vão sacrificar a integridade. Aquele homem de uma moral exemplar, aquela mulher de princípios, agora vai se perder moralmente, vai negociar os seus valores, porque se veio um drama, se veio um fracasso, se veio um diagnóstico sem precedência, se veio uma traição, se vê em uma rejeição, se vê em uma frustração relacional, e aonde que ela se encontra fracassada, e então ela vai para os vícios, ou ele vai para os vícios, e vai se perdendo ao longo do caminho. A pergunta é: o que você está sacrificando dentro deste sentimento de perda, este sentimento de uma derrota, um sentimento de fracasso? Por incrível que pareça, este rei nos alerta que muitas vezes, quando nós fracassamos, nós sacrificamos aquilo que é essencial. A gente sacrifica aquilo que era o nosso futuro. A gente sacrifica aquilo que seria a redenção da nossa história. Nós sacrificamos famílias, a gente sacrifica sonhos, a gente desiste de sonhos, a gente desiste de promessas de Deus para nós, porque nós amargamos uma derrota
nós amargamos um fracasso. Esta noite, eu quero te trazer uma notícia dos céus. Não permita que os seus fracassos lhe façam sacrificar o seu futuro. Não permita que os seus fracassos lhe façam sacrificar a sua história. Não permita que os seus fracassos lhe façam sacrificar uma promessa que Deus fez na sua vida, uma palavra que Deus liberou na sua vida. Eu sei que quando nós falamos de sofrimento, quando nós falamos de derrota, quando nós falamos de decepção, nós não estamos falando de coisas simples. Quando aquilo que você programou, quando aquilo que você planejou, quando aquilo que você sonhou não dá certo, foge de todo o roteiro planejado, de toda a expectativa levantada, de toda a perspectiva alimentada. Eu sei que isso traumatiza, isso abala, isso nos chacoalha. Mas em nome de Jesus, os demônios estão apostando que você vai sacrificar o essencial na sua vida. Os demônios estão apostando que você vai utilizar essa derrota como álibi para você desistir de Deus, para você desistir da fé, para você desistir da sua casa, para você desistir dos planos de Deus, para você desistir do seu futuro, para você desistir da sua história. Esta noite Deus te diz: eu te tomo pela tua mão direita, eu te tomo pela tua mão e te sustento com a minha destra, eu te sustento com a minha presença. Se tu deixares eu guiar você, eu te levantarei desse fracasso, eu te levantarei dessa derrota e colocarei um cântico novo nos seus lábios. Essa sensação vai passar, diz o Senhor para alguém aqui esta noite. Você recebe essa palavra? Diga para quem está ao seu lado: os meus fracassos não me farão sacrificar o meu futuro. Diga: eu estou determinado a não sacrificar a minha história. Diga: vai passar. Diga: vai ficar tudo bem. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Bendito seja o nome de Jesus. Esta noite, você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? A segunda história, Jefité. E teologicamente ela carrega uma certa complexidade, porque Jefité era um juiz de Israel. Jefité era um homem, na nossa linguagem, do povo de Deus. E ele vai para uma batalha, e ele faz um voto. E o voto de Jefité, e geralmente eu uso essa história para brincar onde que eu vou, né? Dizendo que quando eu apresento, sempre quando eu saio para pregar em alguma igreja, eu começo apresentando a minha família, falo da minha esposa, falo do Alejandro, e quando chega na hora da Alessa, eu falo assim: então, minha filha, uma linda mulher, de 12 anos de idade, eu já fiz o voto de Jefité, que aquele que pedir ela primeiro em casamento, eu vou sacrificar o Senhor. Então, assim, os pais entendem. Os pais de moça entendem, amém? Ó, tá vendo aí? Tá vendo? O Jefité, ele faz um voto ao Senhor. Qual é o voto? Se eu ganhar a batalha, quando eu voltar da batalha, o texto fala aquilo que sair primeiro na porta da minha casa, eu vou sacrificar o Senhor. E não saiu a sogra, não saiu a esposa, não saiu um amigo, saiu a filha. E era a única filha que ele tinha. E aí, teologicamente, existe uma complexidade. Se ele sacrificou ela literalmente, né? Algo que a Bíblia reprova, porque Deus não aceita sacrifício de humanos, ou esse sacrifício foi simbólico ao ponto de
ela não casar. Então a linhagem dele terminaria ali. Então é um sacrifício, porque ela não casaria, ela não teria filhos. Então a teologia, principalmente a assembleana, eles acreditam que ele não matou ela literalmente, mas esse sacrifício é que ele não permitiu que a sua filha casasse, gerasse filho. Então a história dele termina ali. Ponto. Seja literal, seja de maneira simbólica, o fato é que houve um sacrifício. E você sabe qual é a pergunta que nós precisamos fazer na história de Jefté? O que as suas vitórias têm lhe feito sacrificar? Porque se a história de Mesa, ele sacrificou após um fracasso, Jefté vai sacrificar simbolicamente ou não? Vamos pensar aqui dentro da interpretação mais tradicional, de uma maneira simbólica, mas é um sacrifício. Foi depois de uma vitória. Foi depois de um sucesso. Foi no percurso de uma grande conquista. Eu conheço muitas histórias que estão sendo sacrificadas pelo sucesso. Maridos que cresceram, que prosperaram, e quando prosperaram, sacrificaram o casamento. Pais que, para prosperarem financeiramente, sacrificam os filhos. Abandonam os filhos dentro de casa, terceirizam a criação dos filhos. Porque precisam adquirir patrimônio, porque precisam conquistar uma posse, porque estamos pensando no futuro, porque nós precisamos nos precaver financeiramente. Eu preciso preparar uma reserva para a escola dos meus filhos. E eles vão trabalhando como uma igreja que eu fui pregar. E o pastor me apresenta uma família. Uma família de uma menina de 12 anos, que chegou para a mãe e diz assim: eu não tenho pai. E a mãe assusta e diz: como você não tem pai? Seu pai mora aqui com a gente. E ela diz: mas eu não sinto que ele é meu pai. A gente senta para conversar, mas não existe um sentimento, é uma coisa estranha. E eu disse: pastor, fala mais sobre isso. Aquele pai começava a trabalhar na segunda-feira, e quando ele ia trabalhar, a sua filha estava dormindo. E quando ele voltava do trabalho, ela já estava dormindo. Então eles só se viam apenas no domingo. E isso perdurou por anos. Esse pai, no esforço de conquistar o futuro, no esforço de ganhar recursos para amparar a família financeiramente, sacrificou o coração da filha, porque ele perdeu o coração da filha. Em nome do sucesso. Esse homem estava ganhando muito dinheiro. Ele estava ganhando muito patrimônio, mas havia sacrificado o coração da filha quando o perdeu no percurso desse sucesso. Existem pessoas que já se assentaram nesses bancos, chegaram aqui falidas, chegaram aqui devendo uma conta impagável. Oraram, fizeram campanhas, Deus entrou na guerra, Deus entrou na batalha, Deus virou o cativeiro, pagaram as contas, abriram novas empresas, prosperaram, adquiriram patrimônio milionários. Mas sacrificou a fé, nunca mais voltou, abandonou a Cristo. Às vezes o sucesso nos faz abandonar, sacrificar amigos. Amigos, pessoas que nos amam de verdade, que nos amaram lealmente, mas o sucesso subiu para o coração e gerou orgulho, e gerou soberba, e esqueceu do pai, sacrificou o pai.
sacrificou a mãe, sacrificou os parentes, sacrificou a igreja. O que as suas vitórias têm lhe feito sacrificar? Deus não te prospera para você perder a sua fé, para você perder a sua humildade, para você perder pessoas, para você perder a sua casa. A prosperidade de Deus é para que você transforma tudo isso na glória dele, para abençoar gente e para abençoar pessoas. Não deixe que as suas vitórias lhe faça sacrificar a sua história, o seu futuro, os seus filhos, a sua família e a sua fé. Você está comigo? Diga amém. Alguém pode me ajudar no teclado, por favor? A terceira história é uma história triste. Porque duas mulheres, duas amigas, estão morando numa casa. Elas são prostitutas, são mulheres de programa. E elas tiveram filhos no mesmo tempo. Elas tiveram filhos com 3 dias de diferença. E o texto vai dizer que em uma noite, uma dessas mães vai deitar sobre o seu filho e ele morrerá asfixiado pela própria mãe. A pergunta: o que o seu cansaço ou o seu descuido tem lhe feito sacrificar? Você, mamãe, você sabe o quanto que uma gestação é desafiadora. O quanto que amamentar é desafiador. A ciência cataloga que o corpo de uma mulher, dentro da naturalidade, se não houver nenhuma complicação no percurso, ela se recuperará depois de uma gestação, 2 anos para se recuperar. Seus hormônios, sua disposição. Essa mulher estava cansada, não há dúvida. Só cansaço, também descuido, não protegeu, dormiu amamentando. O que aconteceu com essa mãe? Cansaço, descuido, ou os dois? Fiquem abertos. Mas é verdade que o cansaço tem nos feito sacrificar muitas coisas. Pessoas cansadas é difícil de amar plenamente. Pessoas cansadas é difícil dedicar o coração em tempo de qualidade com quem precisa se dedicar. Pessoas cansadas é difícil de assumir compromissos que devem serem assumidos dentro de casa, no casamento, com os filhos, com amigos. Existem pessoas que não é que ele é contra amigos, é que está cansado demais. A maneira, o tempo que acorda tão cedo, como quando chega em casa, mente cansada, corpo cansado, só quer dormir, só quer descansar. E o tempo vai passando, e às vezes o casamento está perdendo o brilho, porque já faz muitos meses que esse casal não sai só os dois juntos. Não sai só os dois juntos para viver uma noite sobre eles. Há muito tempo. E por que não sai? Cansar demais. Quando sobra um tempo, tem de descansar. E às vezes esse cansaço está sacrificando o matrimônio. Está sacrificando as suas amizades, porque você já não tem mais amigos. Você não... Os amigos têm, mas você... Qual foi a última vez que você se assentou com alguém só para dar risadas? Não é para falar mal dos outros, é para dar risadas. Não tem aquelas pessoas engraçadas, aqueles amigos engraçados, e você senta só para rir, contar histórias.
Eu me reúno com alguns amigos mensalmente e às vezes a gente seleciona alguns temas. Falou, olha, porque senão a gente só fala de igreja, né? Todo mundo é pastor. E então falou, olha, nosso encontro nós vamos só falar de casos de infância. Eita, mas pensa umas histórias que a gente dá grandes gargalhadas. Às vezes o cansaço te priva de você viver um tempo saudável com pessoas. Às vezes o seu cansaço tem sacrificado a sua vida com Deus mesmo. Não é que você é contra oração, não é que você é contra a palavra, mas pastor, pensa um sonífero perfeito é ler a Bíblia. Cansaço ou descuido. Não é um descuido, é uma displicência. Você está perdendo, você perdeu a noção, você perdeu o discernimento, você perdeu a percepção. E você está sacrificando, você está tratando os seus filhos de uma maneira descuidada, e você já perdeu o coração deles. Você está tratando o seu cônjuge de uma maneira descuidada, está perdendo o coração do cônjuge. Você está tratando os seus pais de uma maneira muito áspera, de uma maneira muito fria, de uma maneira muito indiferente. Você está tratando o seu chamado, você está tratando a sua espiritualidade. Você cuida do seu corpo com muita dedicação. Você cuida da sua saúde com muita dedicação. Mas quando se trata da sua espiritualidade, você se dispersa, você se distrai. O que o seu cansaço está lhe fazendo? Sacrificar. Eu termino com uma história da segunda mãe. E talvez de todas essas 3 histórias, essa seja mais complexas. Porque essa mãe estava em Samaria quando Samaria foi cercada pelos inimigos. Ninguém entrava e ninguém saía. Toda a comida de Samaria se esgotou. Uma fome foi gerada por essa escassez. E o texto diz que 2 mães se encontram com muita fome. E elas entraram num acordo. Hoje a gente come o meu filho, e amanhã a gente come o seu filho. E o texto diz que essa mãe vai matar o seu próprio filho para não morrer de fome. E a pergunta que a gente termina é: o que a sua carência tem lhe feito sacrificar? O que é a privação que você está tendo hoje? Talvez é a privação de uma vitória, de uma bênção. Talvez é uma privação de um grande sonho. Talvez é a privação de um conforto. Talvez é a privação de dias melhores. Eu não sei qual é a privação, qual é a fome que você está vivendo, aquilo que está lhe faltando. Mas isso tem te feito sacrificar o quê? Só porque você não recebeu o que queria, só porque você não alcançou o almejado, isso se perdeu diante dos seus olhos. Você vai sacrificar o seu futuro. Você vai perder a sua fé, você vai perder a sua confiança, você vai desistir de tudo. Sua carência tem lhe feito sacrificar o quê? Se alimentar de quê? Esse homem, essa mulher, esse filho, essa mãe que pensa apenas em um buraco que está aqui dentro. Ele não se importa, ele não é empático, ele não tem compaixão de ninguém, ele só quer satisfazer ela só quer satisfazer ela. Não importa a dor de quem está do meu lado, não importa quem está sendo sacrificado. Eu só não quero morrer de fome, eu só não quero ficar com essa privação, eu só não quero ficar com esse vazio. Eu preciso encher disso. Às vezes o que nos falta nos faz sacrificar. Amargura o nosso coração, a gente não crê mais em nada, não crê mais em ninguém. Às vezes a nossa privação tem sacrificado, sabe o que é? A nossa alegria. A gente tem perdido a força de viver, o ânimo de viver, porque nós ainda não recebemos o que nós gostaríamos, e até o que nós precisamos. Então nós vamos sacrificando alegria, nós vamos sacrificando perseverança, nós vamos sacrificando alianças, nós vamos sacrificando muitas coisas.
No entanto, eu termino com o texto que nós lemos essa noite. Um pai vai levar um filho para o altar. E Abraão pega o seu filho e coloca no altar de Deus. O melhor lugar para você trazer o seu filho não é sacrificá-lo após uma derrota, não é sacrificá-lo após um sucesso, não é sacrificá-lo com seu cansaço ou displicência, não é sacrificá-lo pela sua privação. O melhor lugar para você trazer o seu filho, trazer a sua herança, trazer a sua família, trazer a sua história, trazer o seu futuro, é diante do altar de Deus. Traga o seu filho, traga a sua história, traz o seu futuro, traz a sua família, traz tudo que você gerou, traz tudo que lhe pertence e coloca no altar de Deus. Amarra isso no altar de Deus e diz: Deus, te pertence. Eu não vou sacrificar, eu não vou desistir, eu não vou acabar com isso. Eu vou pegar isso e vou colocar na tua presença. E o texto diz que o Isaque que foi colocado no altar, Deus preservou a sua vida e o devolveu para o seu pai. Tudo que você coloca diante de Deus, nada se perderá. Após uma derrota, após um fracasso na família, pessoal, profissional, relacional, traga tudo que você tem. Diga: Deus, eu estou vindo de um fracasso, eu estou vindo de uma grande perda, eu estou vindo de uma grande batalha, mas está aqui no teu altar. Eu não vou sacrificar para mim, eu vou entregar para ti. Após um sucesso, as bênçãos que Deus te conceder, traga tudo que você é, traga tudo que você tem. Diga: Jesus, eu coloco no teu altar, te pertence, faz o que tu queres. Você está cansado? Você está cansado? Pega tudo que você tem, pega tudo que você é e diga: Deus, eu não aguento mais, estou exausto, eu não aguento mais, estou fadigado, mas eu não vou sacrificar minha história, eu não vou sacrificar o meu futuro, eu não vou sacrificar minha família. Eu coloco na tua presença, faça o que lhe apraz. Está com fome? Está passando por uma privação? Ainda não chegou o que você precisa? Não sacrifica o que Deus te deu. Pega tudo isso e coloca no altar de Deus e fala: Deus, eu ainda não recebi, mas eu vou descansar. Eu vou descansar. Está na tua presença, está no teu altar. Você recebe essa palavra.